Olha para a pessoa bonitona que está do seu lado e diz assim: o preço do progresso. O preço do progresso. O preço do progresso na vida cristã, ela tem um preço e custa alto. Alguns estão dispostos a pagar e outros não. Alguns pagam de forma parcial e outros de forma integral. E nessa manhã eu gostaria de recordar junto com vocês 3 pilares que nos ajudam a progredir espiritualmente, que nos ajudam a progredir na carreira cristã: a disciplina, a renúncia e o sofrimento. São 3 coisas que normalmente nos acometem de uma maneira mais intensa do que as pessoas lá fora que não servem ao Senhor. Porque quando Deus ele nos chama, Ele tira-nos desse mundo. E Ele disse aos seus discípulos que o mundo odiaria os discípulos de Cristo, porque Jesus os tinha tirado do mundo. Ou seja, Jesus os tinha tirado do domínio do reino das trevas e o transportado para o seu domínio. E eu gostaria de começar e te convidar a fazer essa viagem para um texto famoso. Um texto que, diante da intimidade, quando nós temos com Deus, quando nós lemos esse texto, o nosso coração ele estremece. O nosso coração nos faz desejar e querer servir melhor ao Senhor. Quando lemos esse texto, o nosso coração, o Espírito de Deus que está dentro de nós, vai nos fazer lembrar se nós estamos servindo a Ele ou se estamos quase chegando lá. Se o nosso nível de dedicação é o melhor que nós podemos oferecer, ou se é qualquer coisa que nós temos dado a Ele. Para Jesus, não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Ele falou assim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele disse: e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: se você quiser servir Jesus, você precisa negar a si mesmo. E com Jesus você não pode ser parcial. Com Jesus não há meio termo. Não há meias palavras. Ou você serve, ou você não serve para servir. Ou você é discípulo e o obedece, ou você é um desobediente e está em pecado. Porque o pecado da desobediência, da obstinação, é como um pecado de feitiçaria, como Deus falou a Saulo. Ou seja, se nós persistimos em dizer que somos cristãos e não nos submetemos à sua palavra, estamos sendo rebeldes diante dele. E com Jesus, só há um caminho, um trajeto: Ele. Porque Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, uma forma de segui-lo: obedecendo às suas palavras, obedecendo aos seus ensinamentos que Ele disse. E o que foi que Ele falou? Negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? O que a cruz significa para nós hoje? Às vezes um instrumento simbólico, às vezes alguém até carrega no peito. Mas na época de Jesus, isso era muito forte. Na época de Jesus, a cruz era um símbolo de humilhação e morte. No livro de Deuteronômio diz que a cruz era pendurada os malditos. Ou seja, Jesus se fez maldito por nós. Jesus ele disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me diariamente. Ou seja, diariamente somos expostos a morrermos. Não como antes, normalmente. Os cristãos eram lançados em coliseus, aos leões, para lutar contra gladiadores. Hoje já não corremos tanto risco aqui no Brasil. Em outros países como a China e em outros países do Oriente, sim. Mas aqui no Brasil ainda temos essa liberdade para cultuar, para adorar o Senhor, para servi-lo. Mas a cruz era um símbolo de humilhação, de morte. E é o que Jesus disse que acontece com os seus discípulos quando decide verdadeiramente segui-lo, quando decide verdadeiramente tomar a sua cruz e seguir. Continuamente você vai ser exposto a morrer para os seus interesses.
a morrer para a sua vida, a morrer para o seu eu, a morrer para o que você acha, para o que você pensa. Muitas vezes, por causa da cruz de Cristo que você carrega, os que eram seus amigos deixaram de ser amigos e se distanciaram de você. Aqueles que se alegravam com você já não mais se alegram, já te considera chato, antiquado, já não quer nem mais conversar com você, muito menos sair com você, porque ele diz, não, ele ficou antiquado, ele está chato, ele está muito certinho, ela está muito certinha. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você já foi discriminado por ser cristão e você não participou de determinadas rosas? Você às vezes não foi nem promovido no seu trabalho, ou em alguns momentos você não teve alguns privilégios por ser cristão. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Aos que servem ao Senhor é isso que acontece. Às vezes é no trabalho, às vezes é na família, que abandona, que se distancia, que critica. É o que Jesus disse que aconteceria. Jesus, ele disse que esse é o preço. E quando nós renunciamos, Aleph, você pode ser meu ajudador hoje, Aleph? Pessoal, apresento, não é o modelo da Louis Vuitton, nem da Hugo Boss, mas é nosso querido e amado Aleph. Deus abençoe sua vida, Aleph, pela coragem. Não foi voluntário não, foi forçosamente. Para começar, vamos lá, né? Dá lá o seu pai, leve lá para o seu pai. Pede ele para abrir em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre... A câmera não tem não, mas é daí mesmo. Por favor. No capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, Amém. Que me amou e se entregou. Leia de novo o início até o 20, 2:20. Pode ler com aquela voz de trombeta, para estremecer os nossos corações. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o primeiro pilar, o pilar da renúncia. Quando você tira o seu eu do centro. Quando o mundo deixa de girar ao redor de você. Quando você não é mais o centro. Quando as pessoas, como você vivia, tinha sempre que te satisfazer, tinha sempre que te agradar. Você era sempre o certo. Você não deixava nem as pessoas se defenderem, você simplesmente falava. Sempre era o bom, sempre era o seu argumento melhor. Quando nós renunciamos a nossa vida, o nosso eu, quando nós tiramos o nosso eu do centro e colocamos Cristo no centro da nossa vida, acontece o que aconteceu com Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outros momentos vai acontecer o que aconteceu com aquele jovem. Por favor, Aleph, leva lá para Marcos. No capítulo 19, no versículo 21 de Mateus, Jesus falou algo para um jovem. Um jovem que veio até Jesus. Chamou Jesus de bom mestre. Ele seguia os princípios. Ele obedeceu os mandamentos. Só que ele veio até Jesus. Ao autor, ao consumador da vida. Aquele que puxa você para ir mais fundo na intimidade, que leva você para descer mais fundo, para sair do átrio, entrar, passar pelo lugar santo e entrar no Santo dos Santos. Sair do lugar raso e mergulhar nos rios de Deus de uma maneira mais profunda. Olha o que Deus faz com esse jovem. No capítulo 19, no versículo 21, fala o que, Marcos? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá o seu tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Repete de novo o final. Depois de vender todos os bens e dar aos pobres, faz o quê? E terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Jesus diz assim para ele. Jesus, ele sabia que ele tinha muitas posses. Jesus sabia que as posses dele, que o que ele tinha, o prendia ainda. Que ele estava confiando nas riquezas. E Jesus estava mostrando a ele um caminho melhor e mais excelente. Só que ele rejeitou o convite de Cristo. Ele podia até obedecer os mandamentos. Ele podia até ter sido doutrinado a seguir princípios. Mas ele rejeitou o convite mais especial do mundo que ele poderia ter recebido na vida. Às vezes vai acontecer isso conosco. Às vezes Deus, quando você coloca o seu eu na cruz, quando você traz Cristo para ser o centro da sua vida, Deus começa a tratar áreas da nossa vida. O processo começa. Uma área quando é tratada, quando você cresce em fé, quando você edifica aquela área, quando ela está fortalecida, Deus ele traz outra à tona. Deus ele te mostra uma ferida que não foi estancada, que não foi curada. Um mal que te sobreveio, que você foi ferido, machucado, traído, decepcionado, ou algo de ruim te aconteceu, e você achou que estava cicatrizado, mas na realidade não havia cicatriz nenhuma. Bastava alguém tocar que o sangue jorrava. Às vezes vai acontecer isso. Às vezes vai acontecer o que aconteceu com esse jovem. Às vezes Jesus vai chamar alguém que é famoso, que é rico, que é milionário, que tem muitas posses, para abandonar a sua vida de riqueza e servir ao seu reino. E se tornar um pastor, e se tornar um missionário, e se tornar alguém que não vive mais pela meritocracia, mas vive em prol do reino e da causa de Cristo. Assim como fez com esse jovem. Ele disse: vende tudo o que você tem e segue. E com outras pessoas, Jesus faz o oposto. A pessoa está no emprego, Jesus impulsiona a pessoa a sair do emprego para abrir sua empresa, iniciar seu negócio, se tornar um milionário e ajudar o reino, e ajudar missionários, e abrir igrejas, levantar igrejas e fazer muitas coisas. Deus ele escolhe e seleciona o que cada um faz. Se você perceber, existem empresários no nosso meio e existem pessoas que estão trabalhando, pessoas que gostariam de ser empresários e Deus os tornou empregados. Tem pessoas que gostariam de ser só empregados, ter uma vida mais pacata, e Deus os impulsionou a serem empresários. É Deus que decide qual é o melhor caminho que você deve fazer. Você pode seguir o caminho do seu jeito e da sua forma e colher os frutos das suas decisões, ou você pode seguir o caminho de Cristo, que é muito melhor. Às vezes você lutou muito para ter algo, para conquistar algo, e Jesus diz: agora eu quero que você venda isso, agora eu quero que você dê isso, porque eu quero que você siga e trilhe por esse caminho. O progresso na vida cristã é isso. Vai exigir de mim e de você renúncia. Renúncia do que eu acho, do que eu penso. Renúncia das opiniões que você tanto ouvia, que eram apenas opiniões e não eram conselhos de pessoas sábias, de pessoas entendidas nos mistérios de Deus. Pessoas que tinham muito conhecimento e entendimento das coisas do mundo, mas do reino pouco. E quando você é chamado para o reino, quando você é chamado para servi-lo, não é mais a sua vontade, nem o seu eu que tem que estar no centro. Não é mais o seu achismo, agora ele tem que reinar. Se lembra o que Jesus fez? Se lembra o que Jesus falou em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Nádia, leva lá para Nádia, Aleph, por favor. Vamos abusar, as pessoas estão na portaria, trabalhando. Vai trabalhar um pouco mais hoje. Leia pra gente, Nádia, por favor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus ele estava dizendo para as pessoas: vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó: eu não sou o seu Senhor. Em outras palavras, eu sou o Senhor daquele que me obedece e submete a minha palavra. Daquele que não submete, Jesus não é Senhor. Jesus ele está dizendo para mim e para você: ou eu sou o Senhor da sua vida, ou eu não sou o Senhor da sua vida. Ou eu reino em seu coração, ou não sou eu que reino no seu coração.
Com Jesus há esse equilíbrio extraordinário. Se você quer viver uma vida extraordinária e poderosa com Ele, vem, deixa Ele te guiar ao equilíbrio, deixa Ele te dar a paz dEle, deixa Ele te proporcionar e te inundar da alegria dEle, da vida dEle, abundante, poderosa, que Ele disse que daria. Se lembra, Bruno Jesuíno, que Ele falou? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. E está tão abundante na vida deles que está transbordando, e Luna está chegando. É assim que Deus faz. Quando nós decidimos seguir não mais o que eu acho, não mais o que eu penso, não mais o que eu imagino. Quando nós começamos a renunciar, quando nós começamos a colocar os pontos nos is, quando nós começamos a evoluir na carreira cristã, quando aquilo que para nós era difícil vencer, a nossa postura, éramos impulsivos, a pessoa falou, ouviu, a pessoa disse, você estava saindo aos tapas, a pessoa te dizia algo, você ficava logo nervoso, a carne trepidava e você queria brigar, se negociar. Aí você percebe que já não acontece mais isso, que as pessoas te afrontam e você até sorri para elas, que você até se diverte com aquela afronta. As pessoas falam, te caluniam e você está dizendo, mas Jesus disse que bem-aventurado aqueles que me injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra mim. Jesus disse para que eu me alegrasse, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, para eu me alegrar, para eu festejar. Aí Jesus, Ele traz você um pouco mais para o fundo, e talvez esse seja o ponto culminante, o ponto mais intenso, central. Lucas no capítulo 22, no versículo 42. Aleph, cadê você que eu não estou te vendo? Aí. Quem é que você escolhe nessa manhã, Aleph? Fala para mim, para ler Lucas capítulo 22, versículo 42. Mateus. Pronto, traz aqui para Mateus. Já começou a trabalhar em conjunto comigo, tá vendo? Lucas capítulo 22, versículo 42 diz o que, Deus? Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que é isso, irmão? É a renúncia mais terrível que nós podemos fazer. A mais difícil, a da nossa vontade. Você quer, você deseja, sua carne está forçando, meu Deus, você sabe o que vai acontecer com você. Você sabe que vai ser difícil, você sabe que vai ser terrível. Mas foi esse caminho que Jesus quer que você siga. A sua vontade não é essa. A sua vontade é ser A. A sua vontade é fazer B. O seu desejo, a sua vontade é dizer C. Adailton. Só que aqui está o ponto culminante da renúncia. Jesus, Ele está dizendo para mim e para você. Sabe no momento mais terrível da sua vida? Sabe no momento mais intenso, em que as dores são grandes e que o sofrimento é intenso, que você percebe que, em outros termos, o bicho vai pegar. O negócio vai ficar sério. Ele está dizendo para mim e para você. Sabe qual é a melhor solução? Qual é a melhor escapatória? Se refugiar em Deus. Fazer o que Davi fazia. Fazer de Deus seu esconderijo. Porque quando Deus se torna seu esconderijo, ainda que sua vontade seja intensa para fazer e para seguir um outro caminho que é diferente do de Deus, Jesus, ele 3 vezes vai falar com Deus: Deus, se possível for, mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Deus, se possível for, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Jesus está dizendo para mim e para você: quando você se refugia nele, você vive o que Jesus viveu, o propósito. Jesus foi buscar refúgio em Deus. Jesus foi se esconder em Deus. Jesus foi orar, foi ter comunhão, foi ter intimidade com Deus. Sua alma estava angustiada até a morte, ele estava triste, ele suava gotas de sangue, ele estava terrivelmente angustiado. E ele foi se refugiar em Deus. Uma vez, e a alma dele continuava. E os discípulos, ele foi até os discípulos não estavam orando, não estavam vigiando, os discípulos estavam dormindo. E ele de novo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. A segunda vez, ele vai até os discípulos e os discípulos estão dormindo outra vez. E ele vai a terceira vez: Pai, a alma dele estava angustiada, ele estava triste, ele estava angustiado, suando sangue, e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí Deus traz o refrigério, os anjos vêm. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o certo. Ele estava entregando a Deus a ansiedade, o medo, a tristeza, a angústia. Ele estava depositando diante de Deus tudo aquilo que ele sabia que ele ia sentir. Ele estava dizendo: Deus, se possível for, Deus. E o renovo de Deus vem. E ele se levanta pronto para viver o propósito. Ele vive o propósito. Quando nós fazemos isso, é isso que nos acontece. É isso que acontece com a nossa vida quando nós decidimos renunciar, fazer a nossa vontade, mas não, e sim a dele. Aí a carreira cristã vai exigir um pouco mais de você. Quando nós abrimos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo ele faz uma comparação interessante. Leva ali para Balbino, Aleph, por favor. No capítulo 24, a primeira carta aos Coríntios. Nove 24, Bino, por favor. Se tiver com dificuldade para ler, se a letra estiver pequenininha, eu acho que já colocaram aqui na tela. Pronto. Amém. Com voz de trombeta. Não sabeis vós Amém. que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. O que Jesus, só um instante, Bino, você vai ler até o 27. O que Jesus está falando aqui? Jesus está comparando a carreira cristã com a de um atleta, que exige disciplina, que exige dedicação. Ainda que muitos venham competir, só um vence. Ele está dizendo: a carreira cristã é semelhante. Você precisa se dedicar intensamente. Muitos vencem, mas você precisa estar falando de forma individual. Olha, a sua carreira, a sua vida é assim. É como de um atleta. Precisa ter disciplina, precisa ter dedicação, precisa ter empenho, precisa verdadeiramente de dedicação e disciplina. Por favor, Binão, lê pra gente. Pronto. Correi de tal maneira que o alcançais, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato. Pare, só uma pausa. Preste atenção agora nessas palavras. Por favor, continue, Bino. Pronto. Peraí. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo, e a servidão para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém. Ele está dizendo: eu me disciplino, eu me dedico,
eu me empenho, eu faço, não só para os outros, mas para que também no final eu seja bem sucedido nessa carreira. Eu não vou só fazer o externo, não vou só pregar, não vou só divulgar, não vou só curar, não vou só fazer as atividades. Eu vou fazer as atividades e vou me dedicar intensamente em prol do reino, em prol de que a minha vida agrade ao Senhor. Eu vou me dedicar intensamente, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. Eu vou me dedicar como um verdadeiro atleta. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou verdadeiramente me dedicar para que no final das contas eu também seja um vitorioso. O que Jesus fazia? No capítulo 5, no versículo 16, escolhe alguém. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Pode sim. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Fala de novo para todo mundo ouvir, Leca. Por favor, Alexa Letícia, por favor. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmão, nesse momento? As pessoas estavam buscando Jesus. As pessoas queriam ser ministradas por Jesus. Mas Jesus não deixava que as necessidades das pessoas atrapalhassem na comunhão dele com Deus. Jesus, ele não deixava que as atividades, que o trabalho dele no reino atrapalhasse o mais importante: a intimidade e a comunhão com Deus. Jesus sempre se separava. No capítulo 6 do mesmo evangelho de Lucas, do versículo 12. Por favor, Alexa, leia pra gente. Vamos aproveitar que a Alexa ali está bem disposta nessa manhã de domingo. No versículo 12, Alexa, por favor. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. No versículo anterior a ele está dizendo o quê? Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir para contra ele. Guerra, luta, discussão, adversidade. Está achando que Jesus ele se escondia? Ele ia para o lugar certo, irmão. E Jesus ele era disciplinado em fazer isso. Em vários textos na Bíblia mostra que Jesus ele se separava. Se lembra da multiplicação dos pães? Jesus terminou de multiplicar os pães, terminou de ensinar, terminou de pregar a palavra, terminou de ensinar a palavra. Ele manda que os discípulos vão, ele sobe ao monte e vai orar. As pessoas estão buscando ele na casa de Pedro. A sogra dele estava doente, ele cura a sogra de Pedro. Ele cura muitos doentes, enfermos, expulsa muitos demônios, ele faz milagres e maravilhas. Muita gente procurava ele, mas no momento certo Jesus se afastava de todo mundo e ia para a intimidade com ele. E ele era disciplinado nisso. Ele sempre estava fazendo isso. Ele estava nos mostrando com isso: a vida no reino é assim. Exige de você renúncia e exige de você também disciplina. Fala comigo: renúncia e disciplina. Renúncia e disciplina. Quando nós fazemos isso, observe que quando nós renunciamos, quando nós somos disciplinados, como vamos sendo fortalecidos, como vamos sendo moldados por Deus, como Deus vai transformando o nosso interior, como Deus vai moldando a nossa alma. Aí vem para o terceiro pilar, o momento de passar por perrengues ainda maiores. No capítulo 5 da carta aos Romanos, por favor, Aleph, escolhe alguém. Zane, você foi escolhida. Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 3, por favor.
Atente bem para essas palavras. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Fala de novo, Zânia, para todo mundo ouvir. Fala de novo. Nós gloriamos o quê? E não... Nessa última parte, eu te interrompi onde você parou, onde eu te parei. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. De novo, bem mais alto. Nos gloriamos em quê? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que ele se gloria nas tribulações? Fala pra gente. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E o que mais? E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Olha que coisa tremenda, gente. Sabe o que é isso? Eu me glorio na tribulação. Fred, como é que se gloria na tempestade? Como é que fica feliz quando você está passando por adversidade? Como é que se gloria quando você está sofrendo? Como é que se gloria quando você está sendo provado? Como é que se gloria com isso? E o apóstolo Paulo está nos dizendo por quê. Sabe, a tribulação, ela promove na gente uma perseverança. A perseverança, experiência, maturidade. E por fim, depois de tudo isso, nós aprendermos, ela nos traz esperança. E a esperança, ela nos traz paz. Ela dissipa a confusão. Ou seja, quando nós somos atribulados, quando nós passamos por adversidades, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Nós nos gloriamos quando passamos por tribulação, porque ela produz perseverança, ela produz paciência, ela produz também esperança. Olha quantas coisas. Mas quando estamos no olho do furacão, normalmente não enxergamos dessa forma. Normalmente não vemos desse jeito. No capítulo 16, versículo 33 de João, fala o que pra gente, Aleph? (16, 33). Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fala mais 2 vezes para todo mundo ouvir, porque Jesus que falou essas palavras. Internalize elas, coloque elas no seu coração, grave elas no seu coração. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, ó, no mundo você vai ter aflição. No mundo você vai passar por guerra. No mundo você vai passar por adversidade. O apóstolo Paulo, ele disse que quando nós somos provados, ele compartilha conosco palavras semelhantes à do apóstolo Paulo. E ele diz que tudo isso tem um peso de glória tremendo e poderoso. Que quando nós conseguimos enfrentar tudo isso, o que nos reserva é a coroa da vida. É o que Deus está nos reservando. Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, tem de bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo. Você precisa governar suas emoções. Você precisa ser determinado. Você precisa ser corajoso. Deus pode te dar, mas quem é você. Deus pode te dar a maior coragem, a maior fé do mundo, mas se você não agir, diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, você pode ter a maior fé do mundo depositada em você, mas se você não tem obras, se você não age por fé, se você não se manifesta, se você não anda em fé, o que é que significa? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, aquele dom que foi te dado, ele não foi usado. É como se ele tivesse morto.
ele não foi usado, ele não foi multiplicado. Deus, ele fica contente, irmão, quando nós não usamos os dons que ele nos dá. Deus, ele não fica contente, ele não fica feliz. E ele mostrou isso naquela parábola em que ele deu talentos a 3 pessoas específicas, conforme a sua capacidade de suportar os talentos de Deus. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Em Mateus, no capítulo 25, nós lemos essa parábola que Jesus contou. O que tinha 5 multiplicou e transformou em 10. O que tinha 2 multiplicou e transformou em 4. E o que tinha 1 enterrou. Aí o Senhor, que está representando Deus, vem ao de 5 e fica feliz porque ele multiplicou, porque ele usou. Ao de 2 também fica feliz porque ele também usou, porque ele também investiu o tempo para multiplicar aquilo que Deus deu a ele. Mas aquele que tinha um só, não investiu tempo, não investiu energia, nem pensou em nenhuma forma de multiplicar. Simplesmente preparou uma boa desculpa, e quando o seu Senhor veio, inventou uma desculpa, contou para o seu Senhor uma desculpa. Só que aquela desculpa não convenceu o seu Senhor, que ele disse: eu sabia que o Senhor era severo, que o Senhor semeia onde não plantais. Então eu temi, escondi o dom. Ele, servo mau, se você sabia que eu ceifo onde não semeio, por que você não entregou o talento aos banqueiros, para que quando eu chegasse obtivesse os juros disso? Ordenou que os servos tirassem aquele talento dele e dessem ao que tinha mais talentos, porque era o que tinha maior capacidade de suportar mais. Quanto mais somos capazes de suportar, mais Deus nos acrescenta. Deus não vai te dar algo que aos seus olhos é o que você precisa, é o que você acha que você vai usar bem, e Deus sabe que você vai se estragar porque você não tem maturidade para suportar aquele dom, aquele talento. Um exemplo: Deus te dá o dom de discernimento de espírito e aviva ele. O que é que o dom de discernimento de espírito faz? Faz com que você saiba o que ninguém sabe, sabe que você vê o que ninguém vê, faz você antecipar as coisas, faz você entender e discernir entre o certo e errado, entre a mentira e a verdade, e você não tem a capacidade de usar isso. Aí alguém te diz algo, você entende pelo Espírito o que aquela pessoa está fazendo, as ocultas e escondidas, vai e fala na cara da pessoa. Sabe que aquelas palavras daquela pessoa são mentirosas, você vai lá e diz na frente de todo mundo e envergonha aquela pessoa. E você usa o dom de Deus e se estraga com ele. Fred, isso é possível? É. Olha o que Jesus falou: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós operamos milagres, expulsamos demônios, profetizamos no teu nome. E Jesus vos dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que Jesus estava dizendo com isso? Porque vós praticais a iniquidade. Vocês estavam usando os meus dons, mas vocês estavam multiplicando a iniquidade. Vocês não estavam vivendo como convinha, como um servo. Vocês estavam usando o que era meu, o que eu dei para vocês usarem, estavam se estragando com isso. Quantas pessoas nós sabemos que Deus trouxe um dom, uma graça, e foi postos em lugares altos, mas não tiveram a capacidade de suportar esses lugares altos e caíram. Orgulho, normalmente por causa do orgulho. Orgulho, soberba, é onde normalmente os demônios conseguem inflamar, tornar o coração do homem endurecido. E como a palavra de Deus diz que o orgulho e a soberba precedem a queda, é o que acontece com vários. Quantos jovens famosos cantavam, adoravam o Senhor, quando você ouvia a unção, a graça de Deus de uma maneira sobrenatural, só que não tinha estrutura, não tinha suporte, não ajudaram, foram postos em perigo, não tiveram a capacidade de suportar, foram postos em lugares e caíram, tropeçaram, e nós não vimos, nem ouvimos mais falar os seus nomes. É o que acontece. Ou seja, quando nós vivemos a vida cristã, Deus nos chamou, nós precisamos. Qual é o primeiro pilar? Vocês estavam aqui comigo, eu sei. Renunciar. Precisamos renunciar. Precisamos ter disciplina.
E precisamos lidar com os sofrimentos da vida, porque isso vai nos ajudar a progredir. Isso vai nos ajudar a evoluir como servos de Deus, como filhos do Altíssimo. Vai permitir que Deus, Ele possa nos conceder a graça de ajudar ainda mais pessoas, de cuidar de mais vidas. Por quê? Porque se você tem maturidade de cuidar de 10 pessoas, Deus acrescenta mais pessoas. Se você tem a maturidade de lidar com o dom de operar milagres, Deus Ele te dá mais dons, mais talentos, para que você possa servir a igreja do Senhor com muito mais excelência, de uma forma ainda mais poderosa. Porque o apóstolo Paulo, ele falou que os dons são para a edificação da igreja. Os ímpios também são abençoados por isso, mas é para a edificação da igreja. Muitos ímpios são curados, libertos, sarados, e operam-se tantos milagres e maravilhas no meio deles. E Deus faz isso acontecer inúmeras vezes. E o apóstolo Paulo, ele frisa que é para a edificação da igreja, primeiramente. Quando nós somos capazes de lidar com tudo isso, quando nós decidimos obedecer a palavra e viver ela na sua íntegra. E quando eu falo de viver a palavra na sua íntegra, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque o próprio rei Salomão, o homem mais sábio da terra, diz que não há um homem, ainda que seja bom, na terra, que ande pela terra que não peque. O apóstolo João, ele disse que se nós dizemos que não pecamos, nós somos mentirosos. O próprio apóstolo João, ele complementa dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele quer dizer com isso? Quando você pecar, pede perdão. Quando você machucar alguém, vai lá e pede perdão. Quando você pecar contra Deus, vai lá e fala para Deus e pede perdão a Deus. Quando você pecar contra alguém, vai lá e conserta o que você fez. Quando você tem alguma dívida, alguma situação com alguém, vai lá e resolve. E continua o seu caminho. Tropeçou? Levanta e continua. Levanta, se arrepende, volta de onde você caiu e continua a caminhar. O reino é assim. E assim nós progredimos em fé, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, aprendendo uns com os outros, crescendo uns com os outros, porque a igreja é exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele faz outra comparação, ele diz que nós somos como corpos. Cada um tem os dons, cada um tem ministério. Nem todos são olhos, nem todos são operadores de milagres, nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos são evangelistas. Cada um recebeu o dom e o ministério conforme o Espírito de Deus deu a cada pessoa. Se nós recebemos tudo isso, o que nós temos feito com esses tesouros? O que nós temos feito com tudo que Deus nos deu? Com cada dom, com cada talento e com o ministério que Deus, Ele te concedeu. Você está como aquele servo que enterrou o talento e ficou com medo e ficou com receio e enterrou o talento. E vai esperar aquele grande dia, o dia do juízo, e Deus dizer para você que você foi mal, que você foi perverso, que você escondeu, que você não usou o que Ele te deu, que vidas não foram ministradas, que vidas não foram libertas, porque você retrocedeu na fé, porque você se tornou orgulhoso, porque você não quis falar de Jesus para aquela pessoa, porque você não quis orar por aquela pessoa, porque você estava na rua e todos estavam te cercando, mas aquele jovem era o último momento da vida dele, e você deixou que ele fosse sem que você orasse por ele. E esquinas depois ele vai, é alvejado por balas e morre. A vida dele, o sangue que correu dele, você acha que Deus vai recorrer de quem se Deus te abençoou e você não alertou ele? A palavra de Deus diz que Deus cobra de nós. Quando Deus, Ele nos levanta, quando Deus, Ele nos impulsiona para fazer algo e nós não fazemos, Deus, Ele vai nos responsabilizar por tudo aquilo que nós não fizemos. Jesus, Ele falou ainda mais, Ele disse que nós seremos julgados por cada palavra que nós proferimos. Jesus, Ele trouxe um nível de intensidade muito maior, porque o desejo de Jesus é que a sua vida transborde. Ele veio para que você e eu, para que nós tenhamos vida e vida abundante. É essa vida abundante que eu gostaria que você se levantasse e vivesse ela em nome de Jesus.
Feche seus olhos, por favor. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Jesus, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, Jesus. Senhor Jesus, vem na minha vida essa manhã. Fala para Ele: Senhor Jesus, vem na minha vida essa manhã. Eu abro mais uma vez o meu coração para o Senhor. Me ajuda a viver o teu propósito. Porque tudo eu posso no Senhor que me fortalecerá. O Senhor é o meu rochedo, Jesus, e o meu lugar forte. Tu és o meu libertador e Deus. Tu és a minha fortaleza. Senhor Jesus, vem na minha vida, porque tudo será possível na minha vida se eu crer. Senhor Jesus, Tu és o meu pastor. Eu sei que nada me faltará. Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Tu és o meu Senhor. Tu és o Redentor da minha vida, da minha alma e da minha família. Vamos adorar Ele um pouco mais essa manhã.